você tem uma Bíblia, abre no livro do profeta Isaías, o capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia. Isaías 1. O verso é o verso de número 19. Tá? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus, e quero nessa minha meditação de hoje falar com vocês sobre escolhas. Vocês sabem que todos nós sempre estamos diante de escolhas. Durante toda a nossa vida, nós estamos escolhendo alguma coisa que nós achamos bom para nós ou que queremos para nós. E nessa escolha, o que é muito determinante é a forma como nós achamos que nos beneficia, se é alguma coisa para uso ou beleza que nós possamos achar então que existe segundo a nossa avaliação. E sempre nós estamos diante de escolhas, escolhendo a vida toda. Você vive tendo que escolher. E vocês sabem que dentro dessas escolhas, às vezes as influências, elas acabam impulsionando você a tomar determinadas decisões e fazer determinadas escolhas, que às vezes não são as melhores escolhas, mas às vezes são escolhas feitas por conta da influência que recebemos. Às vezes a escolha ela está muito pautada no costume das coisas, ela está muito pautada na moda, no modismo, né? Todo mundo começa a fazer a mesma coisa e você acaba sendo influenciado a fazer o mesmo tipo de escolha. Eu sempre, quando falo sobre escolha, eu me lembro, por exemplo, quando eu era adolescente, eu me lembro, por exemplo, que nos anos 70, não era muito fácil não, se você pegar uma foto de alguém que viveu nos anos 70. Todo mundo que viveu nos anos 70 esconde as suas fotos dessa época. Não gosta de mostrar. Porque nós éramos impulsionados a fazermos escolhas com respeito à roupa que se usava na época, que era a moda predominante, que influenciava a escolha das pessoas. E a roupa hoje é considerada muito feia, a roupa que você usava nos anos 70. Então as pessoas eram influenciadas exatamente o quê? Exatamente a fazer escolhas pela roupa, que era a roupa da moda. A boca de sino era desse tamanho, vocês lembram? O cinto tinha uma largura enorme. O sujeito ainda tinha que usar a calça bem aqui em cima, com aquele cintozão, uma camisinha apertada, né? E o chique mesmo era não aparecer o sapato, era ficar debaixo daquela boca de sino o sapato. Você olhava para o camarada assim, ele parece que tinha o pé de bomba, ninguém via nada, só via aquele negócio. Por quê? Porque quando ele ia dançar, ele deslizava no salão assim, aí ninguém via os pés dele, parecia que ele estava flutuando, né? Era moda. Era moda. As roupas eram totalmente diferentes, as pessoas eram impulsionadas a escolher um tipo de cabelo que usava, o Black Power e tantos outros, que quando você olha essas fotos do tempo antigo e olha para hoje, as minhas eu não mostro para ninguém, que é muito feia, não é fácil não. Vocês estão entendendo? Então você é impulsionado a fazer determinadas escolhas. E as escolhas determinam o fim das coisas, porque quando você escolhe errado, você tem a consequência por escolher errado. Quando você toma decisões erradas e se influencia para fazer escolhas erradas, você tem a consequência. Por quê? Porque Deus, Ele deixou com você a capacidade de decidir por você mesmo. Deus não vai decidir nada por você. Deus não vai fazer escolhas por você. O máximo que Ele pode fazer é tentar conversar com você, falar com você, usar alguém para poder dirigir a palavra a você, para que você não escolha errado. E às vezes, ainda que Deus fale, ainda que Deus use pessoas para falar, quando você está encafifado com alguma coisa que você decidiu por aquilo, ainda que Deus use pessoas, ainda que todo mundo fale, você fica tão convicto da decisão que você acaba escolhendo, e muitas vezes escolhas que geram dores, escolhas que geram consequências para a sua própria vida. Quantas pessoas hoje que estão vivendo situações difíceis como resultado de escolhas erradas?
Quantas pessoas que foram avisadas assim exaustivamente pela mãe e pelo pai, não escolhe, cuidado que você vai fazer, não faça esse tipo de escolha, você vai se dar mal. E a pessoa simplesmente desconsiderou todos os sinalizadores, todos os avisos para poder tomar uma decisão e fazer uma escolha. E quando ela tomou a decisão, que fez a escolha, com o passar do tempo descobriu que escolheu errado e começa então a ter a consequência daquelas escolhas. Deus deixa nas nossas mãos o direito de escolhermos tudo. Até Ele quer que você decida por si mesmo se quer Ele na sua vida ou não. Ele entende quando você diz que não quer. Ele entende quando você chega e diz: eu não quero Deus, eu não quero tomar decisão com Deus. Deus não vai fazer nada para poder pressionar você e obrigar você a essa decisão, porque Ele entende que você tem o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. É você que tem que decidir por você mesmo. Ele sempre achou que tem que ser assim. Apesar de ser Deus, Criador dos céus e da terra, Ele não se sente dono da sua vida, não se sente dono da sua vontade, não se sente dono das suas decisões. Ele espera então que você escolha por você mesmo. Ele fez você livre para poder decidir por você, para poder fazer as suas escolhas. E isso Ele fez desde o princípio da criação da humanidade, do homem. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, que Ele fez segundo a sua imagem e semelhança, é o que diz a palavra de Deus. Deus o colocou no jardim do Éden, e Deus disse: olha, tu vai dar nome a todas as plantas, os bichos, você vai viver aqui numa boa, você vai ficar tranquilão aqui, é aqui que você vai viver. E Deus disse: olha, reina sobre esse lugar. E o homem, chamado Adão, começou a reinar sobre o lugar. Mas a Bíblia diz que Deus percebeu que ele andava muito triste, que ele estava muito sem problema, estava desproblemado, não tinha problema nenhum. Disse: eu vou arranjar um problema para esse camarada. Sabe o que Deus fez? Deus fez ele cair num profundo sono, tirou uma parte da costela dele e formou o quê? Formou uma mulher. Quando ele acordou de um profundo sono, de uma anestesia, que ele viu, tinha uma mulher do lado dele, que era uma mulher da mesma espécie. A Bíblia diz que ele começou a se relacionar com ela. Muita gente pensa diferente, mas eu, baseado pela Bíblia, entendo que Deus permitiu que houvesse entre eles um relacionamento íntimo, porque tem muitas pessoas que falam que o pecado do Adão com a Eva foi porque eles se relacionaram sexualmente. Não foi. Antes deles pecarem, eles já se relacionavam sexualmente, eles estavam procriando, porque foi uma ordem de Deus. Está lá no capítulo 12 que Deus disse: Deus fez homem e mulher, os fez, macho e fêmea, e lhes disse: ide, multiplicai-vos, sede fecundos, enchei a terra. Deus falou para eles. Deus já deu essa bênção antes deles cometerem pecado. Tem nada a ver com a relação sexual. E eles já começaram a povoar a terra. E diz a Bíblia que nesse período eles viviam o período da dispensação da inocência. Eles eram que nem crianças, o pecado não tinha entrado no mundo, eles eram desprovidos de maldades, eles eram desprovidos de malícia. Essa malícia que hoje nós temos, essa maldade que permeia o nosso coração, não existia deles, porque eles eram totalmente puros. A dispensação era outra. E Deus então, mesmo criando eles, dando a eles toda a liberdade do jardim, Deus achou que deixá-los sem o direito de uma escolha, sem direito de uma opção, era simplesmente tirar deles o direito de liberdade. Eles poderiam então não serem livres se não tivesse a capacidade de poder decidir por si mesmo. E Deus nunca teve nenhum interesse em criar marionetes, em criar fantoches, em criar pessoas completamente manipuladas. Esse nunca foi o interesse de Deus. Quando Ele fez o homem e fez a mulher, Ele deu ao homem e à mulher a liberdade de serem livres, de escolherem, de se decidirem por si mesmos. E quando Deus percebeu que não podia controlá-los, que não podia fazer deles um marionete, alguém sem direito de escolha, sem direito de opção, sem direito de se decidir por outra coisa que não fosse o próprio Deus, pelo fato então de se sentir obrigados por terem sido criados, Deus fez o quê? Deus deixou uma outra opção. Deus chamou Adão e Eva e disse: olha, vocês podem comer da fruta de todas as árvores que tem aqui. Todos os frutos vocês podem comer,
Mas tem um fruto aqui que vocês não podem comer. Essa árvore aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desse fruto vocês não vão comer, porque se vocês comerem, eu vou entender que é uma outra escolha e vocês vão morrer em termos espirituais. Tá bom, Senhor, tudo bem. Quando Deus fez isso, você poderia dizer para mim, mas não era mais fácil Deus não deixar essa árvore lá? Não, mais inteligente seria deixar a árvore. Por quê? Porque ele estava dando ao homem e à mulher que ele criou o direito de poder escolher. O direito de poder fazer outra decisão, de fazer outra escolha, ainda que essa escolha gerasse dores. Por quê? Porque é necessário que você seja livre para decidir por você mesmo, e Deus quer isso. E diz a Bíblia que quando Deus colocou a árvore lá, Deus disse, não comam da árvore. E não demorou muito, vocês sabem o que aconteceu, o que é que diz a Bíblia. O livro de Moisés fala isso, o livro de Gênesis. Que um dia a Eva estava passeando por lá, e quando ela viu a árvore, uma serpente começou a falar. Você disse, parece história de carochinha, serpente falar? Como é que pode uma serpente falar? Como é que pode ela acreditar? Porque ela vivia na dispensação da inocência, era que nem uma criança. Se você pegar um boneco e começar a fazer o boneco falar para uma criança, a criança vai achar que o boneco está falando mesmo, porque está nessa fase da inocência, que acredita nas coisas, que era o que acontecia com ela. Uma criança interage com qualquer boneco, às vezes, se o boneco começar a falar, tendo a impressão de que aquilo realmente está falando. Uma criança inocente. Então era essa fase que eles viviam, era a dispensação da inocência. E como aquela serpente falou? Aquela serpente falou porque ela foi incorporada. Satanás incorporou na serpente e a serpente começou a falar. E começou então a argumentar. Deus poderia chegar ali e interferir e dizer, vai para lá, serpente, não conversa com ela não. Mas Deus precisava que ela fosse livre para poder decidir por si mesmo. Vocês acham que Deus não sabia de tudo aquilo? Deus sabia de tudo aquilo, mas Ele simplesmente estava dando a liberdade da escolha, de decidir por si mesmo. E ela começou a conversar com a serpente. A serpente começou a argumentar, olha, ele não quer não, porque ele não quer que você seja tão inteligente quanto ele. E tal, e começou, não, mas está proibido comer, que nada, come que não vai acontecer nada e tal. E a Bíblia diz que ela pegou a fruta, que a gente não sabe qual é. Tem gente que diz que é uma maçã, mas podia ser uma jaca. Ninguém tem nada que possa dizer para garantir que fruta era. E diz a palavra de Deus que ela foi e comeu a fruta. Quando ela comeu a fruta, ela disse, está vendo como você não morreu? Não morri mesmo não. Porque ele já tinha um conceito de morte. Ela saiu e foi atrás do Adão. O Adão, quando viu ela com aquela fruta na mão, ele entrou em pânico. Tu é louca, tu comeu essa fruta, isso não era para comer. Ela disse, mas olha, eu comi e não aconteceu nada não. Primeiro ele recuou, mas é difícil que uma mulher não consegue com um homem, né? Ela foi com um jeitinho, Adão, filho, olha filho, como pode assim? Não vai acontecer nada não. Ele, não, não quero, você desobedeceu. Não era, mas vá meu filho, vá lá que é bom. E começou, deu uma conversada nele, ele comeu. Aí começou todos os problemas da vida dele. Quando ela não tinha sido criada, ele estava lá numa boa, de boa, sem problema nenhum, mas ele achou que tinha que ter uma companheira, aí botaram uma do lado dele e começou todos os problemas dele. Meu irmão, quando ele comeu aquilo, toda aquela áurea de inocência caiu completamente por conta da desobediência, do pecado e da escolha que eles fizeram. E aquela escolha, o comer daquela árvore, simbolizava exatamente a decisão de uma outra escolha, de querer seguir outra direção, querer seguir outro caminho. E Deus entendia como isso. Deus chegou no virada da noite e disse, Adão, onde é que tu está, rapaz? Ele estava escondido, já tinha preparado roupa de folha para cobrir a genitália dele e dela, todo desconfiado. E quando Deus perguntou, Adão, onde é que tu estás? Que Deus ia lá no jardim toda virada da tarde. Ele pensou, quando ouviu a voz de Deus, ele escondido, desconfiado, ele disse, Senhor, a mulher que tu me destes fez eu pecar. Ele falou, a mulher que o Senhor me deu, ela fez eu comer exatamente do fruto. É aquela questão relacionada com a transferência de culpa, né? Transferir culpa. Nós temos ainda hoje esse legado de transferir. Sempre que alguma coisa acontece conosco, alguém é culpado, alguém é responsável, mas nós nunca assumimos a nossa própria responsabilidade, ou raramente alguém assume que errou e assume que é responsável nos problemas que dão errado. As coisas boas, eu sou responsável. As coisas ruins, você é responsável, você é culpado. E ele transferiu na hora.
E além de transferir a culpa para a mulher, ele passou a responsabilizar Deus. Deus que estava sendo culpado, que é uma atitude muito comum entre nós. Às vezes, nós não queremos compromisso com Deus, não colocamos Deus em nossas vidas, não priorizamos Deus em nossas vidas, não participamos Deus dos nossos negócios, não participamos Deus da nossa vida pessoal, não colocamos Deus nas nossas decisões afetivas. E quando tudo dá errado, nós falamos: Deus, tá aí, Deus nem me abençoou, Deus nem me ajudou, o culpado é Deus, Deus não está comigo. E às vezes Deus é questionado, responsabilizado por decisões que nós tomamos, escolhas que são nossas, que Ele não é consultado antes de nós decidirmos ou fazermos determinadas escolhas. Mas quando as coisas estão erradas, é comum também nós responsabilizarmos Ele ou questionarmos Deus. Uma certa vez eu fui num velório de uma pessoa numa cidade onde eu fui pastor, e o pessoal me chamou para ir no velório, e o filho mais novo tinha morrido num acidente de carro. Mas ele morreu porque ele pegou uma avenida lá de Manaus a 150 km por hora, uma avenida chamada de João Batista, e uma motocicleta saiu no lugar de uma rua, e eles se encontraram e morreu os dois. E quando eu cheguei na casa, a mãe perguntou: mas pastor, por que Deus deixou meu filho morrer? Deus é responsável por isso. Estava todo mundo revoltado com Deus. Eu não sabia o que dizer, e também não fui dizer para ela: olha, o responsável foi seu filho, que estava a 150 km por hora. Foi uma escolha dele de andar nessa velocidade. Mas não dava para dizer que estava todo mundo ferido e alguém precisava ser responsabilizado por aquela perda, e de repente acharam que Deus era responsável. Geralmente nós somos assim. Nós estamos tomando decisões, nós jogamos lixo nos rios, nós espalhamos na atmosfera, jogamos na atmosfera não sei quantas toneladas de gás carbônico que sai dos motores a diesel. Nós criamos uma situação que destrói o planeta, e quando vêm as tempestades, quando vêm os ventos fortes, quando os rios começam a transbordar, quando começam a haver catástrofe por conta das coisas que nós não tomamos cuidado, nós chegamos: Deus, Tu és responsável, Deus, por essa enchente, porque Tu és um Deus bom e não fizesse nada. Deus não tem nada a ver com isso. Responsável é você que joga lixo na rua e no esgoto. Por que Ele tem que ser responsável por isso? Você que decidiu e escolheu fazer o que não era para fazer, e criou toda uma situação num planeta que Ele deu para você perfeito, mas que nós destruímos. Mas Ele sempre é responsável. E Ele chegou e disse: olha, a mulher que tu me deste fez eu pecar. Deus foi lá e disse: olha, rapaz, é uma escolha sua. A partir de agora, acabou o lado que era esse lado da escolha que vocês estavam comigo. Vocês fizeram uma outra escolha, então agora vocês vão batalhar. Tu vai ter que derramar o suor do teu rosto para ganhar o teu pão de cada dia. E você, mulher, a partir de hoje, você vai ter as dores do seu parto multiplicada. Que significa o quê? Que ela tinha filho antes, mas não era tanta dor. Mas depois do pecado, as dores iam aumentar. E você, serpente, vai rastejar, vai comer pó. Você vai ferir os homens no calcanhar, e os homens vão ferir você na cabeça. A partir de agora vocês vão sair daqui do jardim, isso aqui vai ser selado, e vocês vão cuidar da vida de vocês por conta das escolhas que vocês fizeram. E entrou esse legado de pecado no mundo, e dali os homens começaram a se descaracterizar de tudo aquilo que eles eram no período da dispensação de inocência. E o resultado disso somos nós aqui, que para podermos nos acertar com Deus, Deus precisou estabelecer um novo concerto, mandando Jesus para morrer, para pagar nossos pecados, para ver se era possível então recuperar esse relacionamento que foi recuperado através de Jesus. E quando você começa a perceber essas coisas, você também observa que tudo está ligado dentro das escolhas que você está fazendo. Muitos dos problemas que você possa estar passando hoje são resultado de escolhas que Deus não foi consultado. Muitas das dificuldades que você pode estar passando hoje estão resultado das escolhas que você fez, onde você desrespeitou, desconsiderou os sinalizadores. Por quê? Porque tudo avisa, tudo mostra para você, tudo tem sinal. Uma pessoa, antes de ter um infarto, diz que tem vários sinais no braço, dor no peito, às vezes dor no queixo, sudorose. Antes de ter infarto, o corpo avisa para poder ter um infarto. E às vezes, determinados problemas já estão claros diante de você, antes de você fazer escolha.
Se você namora com um homem que namora com você num período de namoro, se ele é grosso, é desajustado, é agressivo, machuca, maltrata, desrespeita você, tenha certeza que quando você casar, ele vai ser 5 vezes pior do que isso. Já começa a sinalizar. Você só tem que respeitar os sinalizadores e simplesmente o quê? Fazer a escolha e a decisão errada, a decisão certa, melhor dizendo. Então sempre há os sinalizadores das coisas. Você deve observar esses sinalizadores para poder tomar as decisões, principalmente naquilo que se refere às questões ligadas à sua vida afetiva, para poder escolher alguém. Olhe bem agora, porque essa pessoa já é problema quando é namorado, quando casa piora, tenha certeza disso. Você tem que tomar cuidado para escolher. Se você tem uma mulher que está namorando com você e já lhe causa problema no namoro, tome cuidado, porque isso aí vai se potencializar no momento que você casar. Então tudo é sinalizado para que você possa tomar a escolha certa para não ter as consequências. Um dia um rapaz veio falar comigo: pastor Paulo, eu quero casar com uma moça assim, 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 mas eu estou numa dúvida. Eu digo: por que está na dúvida? Porque eu não sei se eu vou dar uma acertada. O que é que eu faço? Eu digo: vai na casa dela de manhã, pergunta para a mãe dela como ela é, se ela é uma boa filha. Observa. E toma a decisão baseada naquilo que a mãe dela vai falar. Eu falei para ele. Porque se a mãe dela não estiver encobrindo nada e disser com quem é que você vai casar, então você toma cuidado. Ele disse: é porque eu já vi algumas coisas que eu não gostei. Eu digo: pronto, tu está vendo. O que é que tu vai fazer? Vou casar com ela. Eu digo: então casa. Tu casa. Ele já estava vendo coisas, estava com medo, inseguro, mas ele ainda estava decidido em tomar essa decisão, em fazer essa escolha. Então as escolhas, às vezes nós nos tornamos refém dessas escolhas que nós estamos fazendo. Era isso que Deus queria falar para o povo dele nessa palavra aqui. Ele chegou com o povo e disse: olha gente, eu não posso chegar com vocês e ficar com minhas palavras. Para vocês serem abençoados, vocês têm que fazer uma escolha por mim, disse Deus. E nessa época que Deus falou essa palavra que eu li para vocês, era uma época em que a proteção de Deus ela era determinante para eles permanecerem vivos. Porque era um período de muitas guerras, era um período de invasões, era um período em que os povos tentavam escravizar outros povos. E dentro dessa realidade, desse contexto todo que havia, era exatamente uma questão que era determinante. A ação e a bênção de Deus para poder exercer uma real proteção sobre o povo de Deus e consequentemente livrá-los de uma situação em que eles se sentissem dominados ou escravizados. E Deus então chegou e disse: olha, para que eu possa ter uma aliança com vocês, para que eu possa de fato estar ligado a vocês, vocês têm que se ligarem a mim, vocês têm que fazer uma decisão por mim, porque se vocês fizerem uma escolha comigo, de andar comigo, de estar comigo, eu vou entender essa escolha e vou simplesmente estar do lado de vocês e vou poder entender que existe uma aliança entre nós e que, havendo essa aliança entre nós, eu tenho uma parte que tenho que cumprir e vocês têm uma parte que vocês devem cumprir, e isso então inclui exatamente resultado da escolha e da decisão de vocês de andarem comigo, disse Deus. E se vocês quiserem, disse Deus, andarem comigo e quiserem ouvir a minha voz e quiserem então manter essa aliança comigo, me obedecendo, fazendo a escolha por mim, caminhando comigo, estando ao lado de mim, ao meu lado, o que eu posso dizer para vocês é que eu vou abençoar vocês, que o resultado dessa escolha vai gerar bênçãos, vai gerar benefícios, vai gerar uma ação minha em favor da vida de vocês, a ponto então de fazer com que vocês estejam guardados e protegidos e abençoados por conta da escolha de vocês e da aliança que nós estamos firmando como resultado dessa escolha. E disse Deus: mas se vocês não quiserem fazer essa escolha, eu lamento informar vocês que eu também não vou poder forçar uma situação em favor de alguém que não está me escolhendo, forçar uma situação em favor de alguém que não está decidido por mim. Eu respeito quando você me escolhe,
Eu respeito quando você me prioriza. Eu respeito quando você me acha importante e faz com que eu faça parte da sua própria vida. Mas no momento que você não quiser isso, eu vou entender e vou me afastar de você. E o que é ruim quando eu me afasto de você, quando eu não estou com você, é que você fica vulnerável, que você não tem como contar com a minha proteção, porque eu sou um Deus que entende e compreendo as decisões e as escolhas que você faz. Se você não faz escolha por mim, eu respeito o fato de você não fazer sua escolha, mas eu também não posso invadir a sua vida, ser o seu protetor, ser alguém que faça parte da sua vida, se você não está querendo isso. Então, se vocês, disse Deus para o seu povo, quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Diga glória a Deus. Se vocês me escolherem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Por quê? Porque se vocês vão viver debaixo das minhas bênçãos, vocês vão viver debaixo das minhas promessas, vocês vão viver debaixo de tudo aquilo que eu tenho prometido para todo aquele que me escolhe. Agora, se não quiserdes e fordes rebeldes e não ouvirdes, eu quero dizer para vocês o que vai acontecer. É isso que ele falou aqui: sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu estou dizendo para vocês, sem mim o inimigo vem e vai destruir vocês. Sem eu na vida de vocês, o inimigo vem e vai despedaçar vocês, porque a única forma que vocês têm de se sentirem de fato protegidos e guardados é fazerem uma decisão por mim. Mas essa decisão tem que ser feita para que vocês não sejam devorados pela espada do inimigo. Olha, meus irmãos, isso aqui foi dito há 2.700 anos atrás. Essa palavra foi dita, mas os princípios, os critérios de Deus continuam sendo os mesmos. Você precisa tomar uma decisão para não ser devorado pelo inimigo. As ameaças hoje, os que nós temos, são as ameaças espirituais, a forma como o inimigo se levanta com o intuito de devorar a mim, devorar você, devorar qualquer um de nós. E ele tem toda uma articulação para poder fazer isso. A única maneira que você tem de se sentir de fato guardado dentro de todo esse processo de ameaça espiritual que vivemos e tanto outro tipo de ameaça, é se proteger em Deus através de tomar e de fazer uma escolha por Ele. Deus não quer que você fique nessa situação sem decisão, Ele fica esperando essa decisão. Tem muita coisa da bênção de Deus que está diretamente ligado às escolhas que você possa fazer. A escolha por Deus gera nas nossas vidas uma série de benefícios e de resultados do cumprimento de promessas em favor da nossa própria vida. Às vezes nós achamos que podemos viver um relacionamento com Deus fundamentado num flerte, somente flertando, sem um compromisso nenhum, sem uma decisão, sem uma escolha da maneira como Ele está querendo. Esse flerte, ele não gera benefícios. Esse flerte, o máximo que pode acontecer é determinados presentes que Deus possa te dar para você, com uma forma de tentar conquistar você e de querer realmente que você possa tomar a decisão com respeito a essa escolha. E quando essa escolha não vem, quando esse posicionamento não vem, quando essa decisão não vem pela escolha, que você entende que Deus é a melhor escolha, que Deus é a melhor opção, que vale a pena decidir por Ele, que você vai e toma um posicionamento, ou toma uma posição com respeito à importância de Deus em sua própria vida, pela escolha que você está fazendo. Enquanto isso não acontece, você fica ainda na dependência de que muitas promessas se cumpram, porque essas promessas dependem dessa escolha. Então nesta noite, eu falo com você que está aqui. Talvez você tenha cobrado muita bênção de Deus, você tenha cobrado muitos resultados benéficos de Deus para a sua própria vida, mas você também nunca se decidiu. Você acha que Deus tem que ter compromisso com você, e quem sabe você cobra a Deus, questiona a Deus por uma série de coisas, e responsabiliza Deus por coisas que não dão certo, mas você não tem esse direito de perguntar nada. Por quê? Porque você nunca tomou nenhuma decisão. Você quer que Deus tenha compromisso com você, se você não tem compromisso com Ele.
Você quer que ele assuma posicionamentos de responsabilidades com você? Se você não tem nenhum tipo de posicionamento de responsabilidade com ele, ele não age assim. Ele tem regras, ele tem princípios que ele não abre mão. Ele não vai invadir a tua vida, ele não vai te obrigar a nada, ele não vai te pegar pela garganta e apertar e dizer: você tem que se decidir por mim, você tem que me escolher. Jamais ele vai fazer isso. O máximo que ele faz é usar pessoas para dizer para você que ele está chamando você, que ele tem interesse que você faça essa decisão, que ele gostaria muito que você fizesse essa escolha. Ele somente vai sinalizar para você, dizer que você é importante, que fazer a escolha é importante para ele também, mas ele não pode obrigar você. Por quê? Porque ele fez você livre, com a liberdade de poder decidir por si mesmo. E essa escolha que Deus acha importante, quem tem que fazer é você mesmo. E quando você faz a escolha por ele, ele tem a promessa de dizer que você vai comer do melhor dessa terra. Ele que falou isso. Então nesta noite, não sei o que possa estar faltando na sua vida para que algumas questões se definam e se resolvam com respeito à sua vida espiritual, mas que você possa pensar e possa escolher certo. E se nesta noite você está diante de escolhas que você não sabe como decidir, talvez você esteja diante de uma situação que você tem que fazer algum tipo de escolha, mas você está muito inseguro com respeito a essa escolha que você tem que fazer. Você não está muito certo de que essa escolha é a escolha certa. Que nesta noite você possa compartilhar com Deus, você possa chegar: meu Deus, eu não quero fazer essa escolha sozinho, e eu quero colocar nas tuas mãos, eu quero compartilhar contigo a questão relacionada a essa minha escolha, e quero que tu me ajudes para que eu não escolha errado. Quero que tu me influencies, quero que tu me facilites ou que tu me dificulte as coisas, porque eu não posso ter escolhas ou fazer uma escolha que não esteja de acordo com a tua vontade. Quando você vai, conversa com ele antes de uma decisão, antes de uma escolha, que ele é consultado, que ele fica sabendo, que você coloca nas mãos dele a capacidade de poder influenciar você para que você tome as suas decisões. Se ele influenciar, atende. Por quê? Porque ele nunca erra do que é melhor para você. Você pode não saber o que é melhor para você, irmão. Olha, você pode não saber o que é melhor para você, quem sabe não sabe nem mesmo fazer as suas próprias escolhas. Você pode estar inseguro com uma série de coisas por não conhecer o futuro, mas Deus conhece o futuro, Ele sabe do amanhã. Então não tem ninguém mais capacitada para poder te dirigir a uma situação do que Ele, que tem o conhecimento do futuro. Então converse com Ele, peça direção para Ele, peça orientação a Ele e diga: me influencia nas minhas decisões. Sejam elas de que áreas forem de sua vida, peça para Ele influenciar você nas suas decisões, porque no momento que você compartilha com Ele determinadas decisões que você está precisando tomar, Ele se torna responsável em dirigir você para que você não entre errado, não faça besteira e não tenha consequência de dores lá na frente. Amém? Portanto, pensa nisso. E que Deus possa nos abençoar e nos dirigir para que tomemos a decisão certa. Amém? Graças a Deus. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o